Vamos lá então, turma, segundou em Passo Fundo. E como eu falei, agora a gente vai dar sequência nas bases ali das ferramentas de Metal Shape e nos carrinhos de solda, tá? Vamos pra lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora, tá? Agora eu vou fazer a estrutura da base aqui da Shrinker Stretcher, né? Esticador e encolhedor. Fazer uma base maior aqui, né? Pra ela ter um apoio mais grande. E para pôr as rodinhas também, né, para ela ficar mais equilibrada, tá? Já fiz o desenho aqui, como eu vou proceder aqui, né? Vai ser de 650 por 650 e depois vai ter esse jogo da velha no meio aqui, né? Para fixar mesmo na furação aqui, né? E nesses tubos que vão ficar no centro aqui, né? Esses tubos aqui vão passar exatamente nessa furação aqui. Então a gente vai perfurar os tubos depois para parafusar na base, tá? Então vou cortar o quadrado primeiro, 650 por 650, soldar essa parte, depois a gente faz o resto. Vamos lá. Tá, gurizada, tá aí, ó. Já montei em cima essa aqui, porque essa aqui é fácil de desmontar depois, claro, né? Que eu vou desmontar para pintar. Mas essa aqui é barbadinha de desmontar. Aí eu já quis montar para saber como é que ia ficar. Ficou um pouquinho alto a questão do pedal aqui. Vou colocar a câmera no tripé aqui para mostrar. Essa parte aqui eu não calculei muito bem. Queria ficar um pouco alto, mas não tem problema, porque essa parte aqui ficou mais alta também, eu não preciso ficar tão curvado, né? Só vou ter que levantar mais o pé ou colocar um banquinho aqui na hora que eu for trabalhar. Mas eu prefiro que fique um pouco mais alto, eu não precisar ficar arrastando isso aqui quando eu precisar levar de um lugar para outro e mover, enfim, do que tá com rodinha e tá melhor, né? Para mover, né? Então não tem problema, que o custo-benefício ainda é melhor, vai dar certo. Agora vamos fazer a base da frisadeira. Essa aí eu não vou montar em cima, só vou fazer ela, colocar as rodinhas, tudo certinho, porque vai dar bastante trabalho para colocar ela no lugar. E aí eu vou deixar para parafusar ela e montar em definitivo só quando ela tiver pintada, pronta. E mexe uma vez só. Bora! E claro que essas peças aí, esses suportes, esses carrinhos aí não foram pintados ainda, né? Porque a gente precisa começar a trabalhar, né? Precisa faturar, né? Então, e também porque é uma coisa que eu detesto fazer, é pintar coisa, né? Ou enfim, trabalhar na preparação e pintura não é a minha, mesmo que seja dessas peças ali, né? Mas enfim, uma hora a gente pinta, uma hora alguém vai ter um tempo sobrando aí, a gente coloca aí desmontar tudo de novo e pintar em definitivo essas partes ali. Do esticador encolhedor ali eu já mandei vir outras rodinhas um pouco menores ali, já troquei também. Aí eles acabaram ficando um pouco mais baixo ali, sabe? Que eu tava preocupado mesmo, que eu não tinha calculado o quanto ia subir por conta dos rodízios ali, né? Aí eu comprei umas com a metade do tamanho, né? Não precisa de uma resistência muito grande, a gente não vai dar pancada em cima disso aí, né? Quem vai dançar em cima disso, mas tá legal aí, né? Então, tô contente mesmo que as peças não estejam pintadas ainda até esse momento.
Tá aí então a base da frisadeira. Eu vou ter que refurar essa parte de trás aqui, porque foi muito otimista na hora de medir a largura aqui e vai dar uma diferencinha ali e eu vou jogar um pouco mais para dentro a furação, mas vai dar tudo certo. Nessa parte aqui eu vou parafusar direto no tubo mesmo. Aqui eu coloquei umas chapinhas ali que vocês acompanharam, né, para ver. E agora nós vamos começar a fazer os carrinhos de solda, tá? Eu já cortei uns tubos aqui que vai ser a primeira parte da base, que a base vai ser maior, né, porque tem que ter o espaço para alocar os cilindros, né? Então essa primeira parte de baixo aqui eu vou fazer com o que sobrou dos tubos de 30 por 30. Depois as outras partes eu vou fazer com o tubo 25 por 25, que é aqueles que estão mais pro lado da parede lá, né? Mas assim, eu não aguento mais cortar tubo, enfim, eu achei que também deve estar um negócio chato aí. Eu só vou mostrar depois a parte da montagem aqui. Vou deixar os tubos cortados, vou montar, vou pontear, tá? Na hora que for fazer as partes das chapas, que vai ter umas coisinhas diferentes ali, aí eu mostro no vídeo aqui também, beleza? Então vamos para os carrinhos de solda. Tá, então gurizada, ó, já fiz aqui uma boa parte do serviço, né, do esqueleto, né. O carrinho da solda vai ter essa base aqui, né, então que vai ser a parte onde vai ficar o cilindro em cima. Essa parte aqui é maior. Nessa parte aqui eu vou colocar uma chapa em cima, né, que o cilindro vai ficar apoiado aqui em cima, né, por isso que eu coloquei esses dois tubos aqui, ficar um pouco mais reforçado aqui, né, só a chapa ele ia ficar afundando aqui, enfim, o cilindro vai ficar todo nesse espaço aqui. Nessa parte aqui eu vou colocar uma chapa na parte de baixo aqui, né, porque vamos usar essas partes aqui para, enfim, colocar ferramenta, né, vamos aproveitar o espaço, vamos dizer assim, né, e ela vai ter 3 camadas, essa aqui, mais uma aqui, né, uma prateleira, vamos dizer assim, mais a parte de cima que é onde vai ficar a máquina de solda. Só que nessas duas aqui eu vou usar chapa 20, tá? Aqui também eu vou usar chapa 20 porque, enfim, a força vai ficar toda em cima do tubo aqui, o peso, né? Aqui eu vou usar chapa 20, na do meio eu vou usar chapa 20, na de cima eu vou usar chapa 18, tá? Que é onde vai ficar apoiado a máquina de solda. E provavelmente a gente vai fazer um vinco aí, se der tempo aí da gente fazer um negócio mais legal, tá? Então agora vamos começar a cortar as chapas para colocar nessas partes de baixo aqui da base, né? Vou fazer primeiro essa parte daqui, colocar essas, já posicionar, cortar e colocar essas chapas aqui. Depois a gente vai fazendo aí o restante. Beleza? Vamos lá, se estiver gostando dá o joinha aí e vai comentando aí o que você tá achando.
Feito, gurizada, tá aí, ó. Pronto, os dois carrinhos. Um vai ser para solda TIG, esse aqui, né, que eu já coloquei um tubo ali para colocar os arames, né, o material da edição que a gente usa. O outro vai ser para MIG. As chapas de cima eu fiz de chapa 18, né, que é um pouco mais grossa, para sustentar a máquina, né. Também fiz os vincos ali para ficar mais rígido também, né, ela ter uma certa rigidez. Coloquei a corrente aqui para segurar os cilindros. E é isso aí, não tem muita frescura pro carrinho de solda, né. Agora é só esperar as máquinas virem. Se liga só, esse vídeo aqui é só um recorte, uma parte de um episódio maior aqui do nosso canal. Se você gostou, então não dá mole, tem o link na descrição e no comentário fixado do episódio completo. Até o próximo.